Olá, olá, comunidade da Melhoria Contínua. Hoje eu estou aqui com a Amanda Svarsa, que atualmente é mentora de carreira em negócios, mas foi uma aluna nossa long time ago, fazendo formação Lean, que era o programa de formação profissional Lean. Ela fez Green Belt, ela fez Black Belt, e ela vai contar pra gente aonde essa jornada de desenvolvimento e capacitação em Lean e Six Sigma levou ela até onde ela está hoje, sendo uma mentora, tá lá, top voice, a coisa mais linda lá, brilhando no LinkedIn, com milhares de conexões aqui, fazendo o maior sucesso, e vai contar como é que ela tem desenvolvido, né, processos, programas de desenvolvimento de lideranças através do que ela aprendeu dentro dessa jornada de especialista em Lean Six Sigma. Se apresenta para nós, fala um pouquinho sobre tudo isso, vamos bater um papo. Vânia, a trajetória que eu tenho com a história do Six Sigma é longa mesmo, né? Eu tenho 25 anos de carreira. Então, eu passei por todos os steps da formação Six Sigma, fiz White, Yellow, Green, Black, e fiz a formação complementar em Lean Manufacturing, que me ajudou a desenvolver projetos na empresa onde eu trabalhava na época. E, assim, fez uma super diferença na minha carreira. Primeiro, por ser uma mulher no meio, né, de tantos especialistas e trabalhar com metodologia de análise de processo com tanta profundidade, análise estatística de processo, que é uma coisa muito aquém desse universo para nós mulheres, né? Eu sou administradora de formação e com várias especializações na área de qualidade, trabalhei anos com as certificações ISO 9, 14, 18 e desenvolvi um projeto piloto na indústria de eletroeletrônica. Na época eu trabalhei na Positivo Tecnologia. Quando você fez as formações com a gente, você estava na Positivo, né? Tava. Trabalhei por 8 anos na indústria eletroeletrônica, onde a gente foi o projeto piloto para levar essa filosofia para dentro do chão de fábrica. E foi uma jornada incrível, né? Porque a gente trabalhou com a formação em paralelo no desenvolvimento de projeto e processo para as linhas de produção aqui em Curitiba. E depois expandiu esse projeto para Manaus. E foi uma super, assim, virada no nosso processo produtivo na época, né? Toda essa formação me ajuda hoje a desenvolver liderança com um pensamento mais ágil, mais voltado à parte analítica de dados, fatos, para a tomada de decisão. Então, a formação me ajuda no desenvolvimento desse mindset de pensamento crítico mesmo e analítico, para quando a gente olha para resultados operacionais e desdobramento estratégico também. Então, hoje eu trabalho com consultoria para o desenvolvimento dessa mentalidade dentro das organizações, num nível de liderança, que faz uma super diferença, né? Quando a gente começa a trazer o que está acontecendo hoje com inteligência artificial e tudo mais, que também é uma das veias do meu trabalho, a gente traz para essa realidade nova uma questão importantíssima, que é a tomada de decisão de forma estruturada, que só quem tem o mindset com essa formação consegue ter. É uma metodologia para se tomar uma decisão de forma estruturada, seria isso? Isso. Hoje, o desenvolvimento desses projetos na indústria, nas áreas de serviços, em grandes empresas, em médias empresas, que são o meu escopo de atuação, na área de educação, por exemplo, também, né, que vem com uma mentalidade muito de relacionamento. A hora que você entra num ambiente desse para desenvolver estratégias inteligentes, faz uma super diferença você ter essa cadência em pensamento analítico e sistematizado. Que o Six Sigma te ensina lindamente, né? Sim, que você incorpora, né? Que você vive. Sim. Você vive. Você é mordido pelo bichinho do Lean Six Sigma, né? Eu sempre falo isso. A formação Lean, na época que eu tive a oportunidade de fazer com vocês, ela mudou a minha forma de pensar, né? Eu estou sempre olhando e analisando todos os lugares em 7 desperdícios, 8 desperdícios, e eu trabalho muito com o 8º desperdício, que é o desperdício de talento. Sim, o intelectual. E quando eu trabalho esse desenvolvimento junto com a liderança, eu percebo assim, poxa, nossa,
mas é verdade, essa pessoa não está no lugar certo, o perfil dela não corresponde, a forma de pensar dessa pessoa precisa ser trabalhada para ela chegar nesse estágio que a gente tanto quer, e essa formação faz uma mega diferença. Recentemente eu trouxe uma cliente minha de Santa Catarina para o Gemba, que terminou a formação do Green Belt. Por quê? Porque a gente passou 4 anos trabalhando a estruturação da organização, mas eu precisava do know-how interno. Sim. E daí eu trouxe um executivo já com a formação Green Belt e possibilitei para ela a indicação da Gemba para fazer a formação Green Belt, para a gente poder arquitetar mais a estrutura interna. Entender a linguagem de vocês, né? Porque vocês entram com os termos aqui, vamos utilizar o MASP para poder tomar uma decisão em relação a resolver esse problema aqui. Vamos utilizar um A3 para estruturar esse novo projeto. Vamos fazer um mapeamento do fluxo de valor para entender qual que é o gap que vocês estão tendo dentro desse processo logístico. Não é isso? Aí a pessoa que está lá escutando você fala, que vocabulário é esse? Né? Que língua que ela está falando? Não é mais ou menos isso? Isso mesmo. Nós comentamos muito aqui no podcast com cliente, dentro do trabalho de consultoria, dentro das formações também, que a questão que não adianta formar um exército de black belts, de Lean Six Sigma, de exército de profissionais Lean, e você não disseminar isso para a operação. Né? É minha regra do 80-20. Até num dos episódios eu falo bastante sobre a minha tese do 80-20. Busca aí nos episódios que vocês vão gostar. É rapidinho, 10, 15 minutinhos eu explico a minha tese, que é exatamente isso. A área tática e estratégica aprende ferramentas incríveis, aprende como pilotar uma Ferrari. No entanto, a área operacional sequer sabe do que eles estão falando. Isso aqui são eles que executam o trabalho. São eles. O estratégico planeja, o tático é responsável por levar isso e fazer acontecer na operação, e aí se capacita num monte de coisa linda, faz formações incríveis, e quando desce na operação, que é 80% da empresa e que é quem faz a coisa acontecer, eles não sabem do que esse cara está falando. Né? E como é que você tem levado, né, esse modelo mental, essa visão de cultura organizacional? Bom, na minha experiência aí ao longo desses 25 anos, né, a minha primeira grande batelada de treinamento, eu vim de uma escola muito forte em metodologia Six Sigma, que foi da escola do Grupo GP, Ambev, América Latina Logística, então onde tinha um programa todo estruturado, né, a minha mudança da saída do serviço para a indústria foi quando a gente parou de fazer o programa em todas as suas etapas, Master, Black, Green, Yellow e White, e eu fui para uma indústria que estava caminhando no começo de metodologia MASP. Então, assim, a gente tinha uma ferramenta. Uma das ferramentas, bem básica, né? Inclusive básica. Muito básica. Então, para você ter ideia, na Positivo eu treinei 3.400 pessoas em PDCA e 5S. Foi a 9ª tentativa de implantação dessa metodologia, dessa filosofia de gestão dentro da indústria, dessa indústria especificamente. Quando a gente foi para o salto e veio um time que veio de outra organização, já com a formação Black, já com um mindset diferente, a gente precisava fazer avanços sistemáticos dentro da estrutura em processo e operacional e logística para poder fazer sustentação de resultado. Mas o board tinha uma formação só, que era só na área operacional. Então, para desdobrar essa estratégia lá dentro, teve um grande esforço profissional. E eu fiz parte dessa turma de formação, né, que podia possibilitar essa oportunidade lá dentro. Mas, olhando bem para o que você fala, a gente tem que trabalhar lá embaixo, estruturando sistematicamente a mentalidade para falha, para tolerância ao erro, para controle estatístico de processo, mas lá em cima tem que ter apoio. A 100%. Se não vier da estratégia para baixo, não se lava uma escada de baixo para cima. Exatamente. Né? Não se lava uma escada de baixo para cima. Então, como você disse, se não tiver apoio lá em cima... Não tem como fazer. Porque daí você vai treinar, você vai investir, você vai trabalhar uma mentalidade e geralmente acontece essa falha, né, no tático, você coloca ali o nível de gerência, supervisão, com formação green, com formação yellow, e eles começam a sentir uma resistência muito grande, porque
eles vão sendo espremidos, né? De cima tem que vir o resultado, de baixo eu não sei o que você está falando. E o que nós vamos fazer com isso? Aí esse profissional espirra para o mercado, porque é um profissional que tem o seu valor, que leva resultado, que tem uma mentalidade para levar resultado rápido. Então, é muito importante olhar para isso quando a gente vai... Quero fazer um programa bom, de formação Black Belt, Lean Six Sigma. Segue as etapas, vai selecionando os seus facilitadores, as pessoas com perfil adequado para essa análise, ou aqueles que têm um nível de criticidade de pensamento maior, que têm um pensamento mais analítico, que é o cara que pergunta sempre se vai dar certo, se tem como a gente melhorar isso, que já pensa de forma sistematizada. Até estava escutando esses dias um analista falando: não adianta eu querer colocar uma pessoa que é super relacional dentro de uma formação que, né, vai ser um auditor, por exemplo. E daí ele fica perdido, ele vai deixar um monte de detalhe passar. Então, adequar tudo isso identificar o perfil, né, Amanda? É muito importante para a gente conduzir. Ela tem que estar... são as hard e soft skills. Exatamente. Aí também já tem que ter um olhar, realmente identificar, ok, a Amanda é hard skills, a Vânia é soft skills, ok, então vamos pegar, já que elas têm essas potencialidades, ou como elas podem trabalhar em par, dentro dessa estratégia, né? Ou eu vou colocar essa pessoa com essas soft skills numa área que demanda muito negociação, mediação, facilitação, e vou deixar essa pessoa que é muito analítica, metódica, pragmática em relação à sua rotina para desenvolver as hard skills. Não que um e o outro não tenha que também aprender alguma coisa ou outra porque precisa ter equilíbrio, né? Mas é realmente saber explorar as potencialidades, porque muitas vezes o time tático tem muito mais pessoas com soft skills do que com hard skills. Então, como é que nós vamos calibrar isso para levar isso para a operação? O equilíbrio é dinâmico, né? Ninguém é Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim, vou ser sempre assim. A gente pode se adaptar às circunstâncias. E a gente tem que fazer uma conexão muito boa entre a estratégia do negócio, entre a cultura do negócio com a filosofia. Porque a metodologia, ela passa por uma etapa filosófica, por um nível de maturidade que a organização precisa ter para poder incorporar. Ou ela nasce já com essa predisposição, ou ela tem que se adaptar para poder dar resultados consistentes e sustentáveis. Que ela faz mudanças estratégicas e extremamente significativas no negócio, isso é um fato, não há como negar. Mas, assim, vamos parar para pensar, para chegar no Six Sigma, você tem que ter muito trabalho bem feito e muita estrutura. E combinar os hard e os soft skills com os perfis, com as posições dentro da organização é fundamental. Mas se todo mundo tiver aquela base, e eu acho que o que fez uma grande diferença para nós na época foi ter tido a formação Lean. Aquela base nossa em desperdícios, em estruturação de processo, em começar uma parte mais analítica de processo, para poder falar assim, poxa, agora a gente vai desdobrar isso dentro de um modelo de negócio que precisa ser mais competitivo. Mas deixa eu fazer um gancho aí para não perder, porque é muito, muito bacana isso que você trouxe, porque muitas empresas chegam para nós, eu quero formar um time de Green Belts. Nas primeiras 3 perguntas, a gente já quer entender qual que é o conhecimento que eles têm da base, né, da estrutura, que o que é indispensável primeiro conhecimento de Lean. Né? Porque não adianta você jogar uma pessoa num curso de Green, de Black Belt, sendo que ela não tem o básico, não existe uma pessoa entrar num curso de inglês e ir pro módulo 5, né? Vamos falar isso. Você já viu alguém, nunca fez inglês na vida, não fala inglês, e tem 5 módulos, o curso de inglês, a pessoa vai direto e se inscreve no módulo 5, não vai performar. Não vai aprender recursos gramáticos, enfim, de linguagem, mas não vai saber executar isso na vida real, né? Vai ouvir, né? Mas não vai conseguir executar. Para mim é esse mesmo exemplo. E aí, esses tempos atrás, uma grande cooperativa nos procurou para fazer uma formação e vieram para nós, olha, que a gente quer formar os nossos Green Belts, porque as outras cooperativas estão todo mundo tendo Green Belts. Aí o presidente disse que a nossa diretoria também quer os Green Belts aqui.
eu que estava na reunião, eu falei, tá, eles já passaram pela formação Lean? Eles não sabiam o que que era. E aí, queriam entrar direto com 2 turmas de Greenbelt. Foi desafiador, até meio assim, poderia ter falado, opa, vamos lá, vamos formar. Eu falei para a área comercial, pode fechar lá com eles, né, as 2 turmas de Greenbelt. Eu falei, não, eu quero falar com os responsáveis, com a diretoria e com a área que está demandando isso. E eu pedi uma reunião, ele chamou as 3 diretorias, a área do RH, as áreas de processos que estavam querendo fazer essas contratações, e eu falei assim, olha, vocês vão estranhar o motivo pelo qual eu pedi essa reunião, inclusive, né, dos diretores, mas eu gostaria de ser absolutamente honesta e transparente com vocês. É muito bacana vocês pensarem em atuar a nível de Green, de Black Belt. Mas vocês não podem fazer isso se vocês não passarem pela formação profissional Lean, que é o que vai dar para vocês toda a base. Porque assim, o Lean ele vai cortar a grama alta, certo? Ninguém chega numa mata do tamanho do mundo, né, num terreno baldio e sai plantando orquídea lá no meio achando que ela vai aparecer. Ninguém consegue jogar futebol com um mato alto, isso é fato. Não joga, né? O Lean corta grama alta, o Green vem e também estrutura, deixa muito bonito os processos. Depois vem o Green para poder dar aquela ajeitada e performar melhor e olhar para um desenvolvimento de decisões mais analíticas e voltadas para resultados. Eu falo assim que o Black Belt é ir lá e buscar um diamante no meio da grama. Aquele pontinho aquele ponto fora da média dos limites, né? E isso que é acho que a pegada que a gente precisa olhar para essa formação, e eu vejo isso todo o tempo, tá? Mas nossa, como você pensa? Porque hoje eu consigo juntar um monte de metodologia num projeto. E qual que é a grande questão, né? Trabalhar cultura para essa gestão por olhar com o resultado, os alicerces básicos, mapeamento de processo, estruturação, identificar os gargalos, value stream mapping, olhar hoje para o design sprint, que é uma metodologia de inovação que também pode ser incorporada junto com o Lean Six Sigma, que te dá um pouco mais de agilidade, que te flexibiliza uma série de outros fatores, mas você precisa ter as cabeças pensantes. Então, hoje a gente... É engraçado porque já estou com bastante tempo de carreira. Então, eu saí da gestão da qualidade, passei por um processo de administração e gestão de talentos. Hoje eu consigo trabalhar um pouco mais de estrutura em cultura organizacional, e olhar para toda essa jornada dentro da filosofia e das filosofias que eu fui acumulando e estruturando essas metodologias com o tempo, me dá um diferencial enorme no mercado. Por quê? Porque eu converso com o executivo e quando eu sou contratada eu venho de cima para baixo, porque eu falo, gente, RH, lindo o briefing de vocês, mas como é que é a cultura? Você tem cultura para isso? Para dar sustentação? Não tenho. Nosso comportamento predominante é samba do crioulo doido, vamos dançar aqui a nossa luta diária de operação, não olhamos para a estratégia, não medimos resultado, não temos mapeamento de processo e não temos nem sistema. Eu tenho sistema interno, eu mesmo desenvolvo. Eu desenvolvo o quê? Com o quê? Com que propósito? Onde estão os seus gargalos? Onde está a tua operação? Qual que é o teu tempo de espera em tomada de decisão? Então, assim, vamos começar aqui. O que o senhor quer aí de cima para descer? Porque é desse desejo que a gente constrói para baixo. Só que o seu desejo, ele precisa ser visto pelo estado atual. Em quanto tempo você vai permitir que os seus esforços ou os seus recursos estejam disponíveis para a gente fazer essa mudança? Não existe como fazer se não for de cima para baixo. Toda força que é de baixo para cima, ela pode trazer alguma melhoria, mas ela não traz benefício duradouro, não traz sustentabilidade. Então, tem que descer da estratégia. Quando a gente olha e aplica um Hoshikanri, quando a gente desdobra isso no Value Stream Mapping, quando a gente vai trazendo ali a perspectiva de fazer a integração sistêmica, e a inteligência artificial está aí,
veio para nos ajudar a fazer todos aqueles cálculos de correlações que a gente antes demorava um tempão, mesmo usando software. Hoje, quando a gente trabalha com BI e joga essas correlações na inteligência artificial, a gente tem uma máscara de informações e de insights que tem que ter um preparo psicológico, técnico por trás para tomar a melhor decisão possível diante do cenário que muda todo o tempo. Então, assim, analisar tudo isso como filosofia dentro de uma estruturação da estratégia passa para um nível de maturidade organizacional. No teu trabalho que você está desenvolvendo hoje como mentora, né, de talentos e liderança e negócios, você acaba utilizando essas ferramentas nas suas consultorias, mentorias, para poder desenvolver o plano de trabalho? Qual que é a ferramenta que você mais utiliza? Value Stream Mapping. No episódio anterior eu perguntei isso, no outro eu perguntei isso. O Value Stream Mapping, ele te dá ali a perspectiva geral do negócio, e quando eu junto o Roshinkanri, Value Stream Mapping, isso quando eu estou trabalhando lá em cima, né, de cima para baixo. E depois a gente vai fazendo pequenas análises de gargalo na estrutura para definir escopos de estruturação de projeto, porque a gente não consegue, nos dias atuais, a cultura não está preparada para isso, principalmente no Brasil. A nossa cultura é uma cultura fazedora, né? Então, a gente faz muito, estrutura muito, só que a segunda ferramenta que eu sempre coloco é matriz de valor versus impacto, esforço versus impacto. Qual que é o tamanho do seu esforço, que impacto que você quer ter? Então, a gente usa muito metodologias e ferramentas clássicas combinadas para estruturar a cultura. Aí a gente faz também toda a parte de gestão de pessoas, que tem que estar ali a definição dos talentos para aquele negócio se manter competitivo. Porque hoje a competitividade, o cenário muda tão rápido, que a gente faz análise de resultados com uma frequência e desdobramento de metas com muito mais frequência do que a gente fazia antes. Então, antes eu fazia assim, uma definição de objetivos e metas para um ano. Não, hoje eu faço calibragens trimestrais. Estrutura todos os dados e a análise estatística dos processos, dos resultados, para construir aquele valorzão que a gente quer chegar no final do ano, mas a gente tem que fazer análise crítica com muito mais frequência. Eu sou da época da ISO, que a gente pedia análise crítica, né, para o sistema de gestão da qualidade a cada 1 ano, ou dependendo do negócio, a cada 6 meses. Se a gente não fizer uma análise crítica por bimestre, trimestre e... Às vezes é semanal, né? Semanal. Vamos fazer uma análise crítica da nossa operação durante essa semana? Um Scrum. Vamos fazer uma estruturação dentro do método ágil também, porque hoje a gente consegue juntar tudo isso dentro do nível de maturidade para poder dar flexibilidade. Acho que a palavra principal é analisar contexto e ter flexibilidade para essas análises mudarem, porque o indicador que te vale em um trimestre, às vezes ele não vale no próximo. Já absorvi aquilo, absorvi aquela falha, sabe? Sim. Já trouxe para dentro do processo e agora eu vou medir o quê? Sim. Sim, ele também se acostumou com ela, internaliza a falha e que aquilo faz parte, né? Sim. Como se fosse realmente uma fase do, aqui acontece isso, mas não, isso aqui é um desvio. Mas aí a pessoa não está preparada para que ferramenta, qual que é a metodologia que eu vou utilizar, qual que é a ferramenta que eu vou recrutar para resolver essa falha, porque isso não é aceitável, né? É uma variação que não deveria acontecer. É assim, o meu nível de tolerância para essa falha, cabe ou não dentro do meu negócio? Sim. Eu vou tolerar essa falha por qual valor? O quanto isso, e também analisar o quanto isso custa, né? Quanto custa? Quanto custa essa falha. E até por questão de cultura, o quanto a empresa realmente quer continuar caminhando com processos falhos, com problemas, porque impacta o resultado? Impacta, mas impacta a saúde mental de quem trabalha, impacta a sanidade dos profissionais que estão ali no dia a dia vivendo um caos por causa de problemas, de processos recorrentes. Falhas recorrentes, e porque a gente não consegue ter condição de fazer essa mudança em estratégia. E daí, eu acho que o bacana vem da metodologia ágil, Scrum e tudo mais, porque a gente mobiliza alguns esforços para resolver aquilo de alguma forma.
E tem que ser rápido. Rápido. Tem que ser efetivo. Se não está sendo efetivo, beleza, gente, nós vamos ter um nível de tolerância maior para essa falha aqui, só que ela não pode ultrapassar esse patamar aqui. E tá tudo bem. Quando nós vamos tratar isso aqui? O ano que vem a gente vai estruturar um projeto específico, onde a gente vai ter que fazer mudança de sistema, de gente, de cadência. Mas espera o ano que vem. Mas daí eu já sou contra, porque eu vejo assim, às vezes participo de algumas reuniões, alguns momentos assim, com clientes, e eu vejo, não, esse problema essa situação a gente está no planejamento do próximo ano. Eu fico pensando assim, peraí, nós vamos daqui 8 meses, vocês vão parar para planejar como resolver esse problema? Mas por quê? Porque eles idealizam como se aquilo fosse de fato necessitar de algum super investimento, um investimento dispendioso, ou recrutar muitas pessoas do time que naquele momento não podem, sendo que com ferramentas simples, com análise simples, com recursos simples e muitas vezes, dentro da nossa metodologia Lean, sem necessidade alguma de investimento, poderiam resolver imediatamente, que é atuar na causa raiz na hora. Isso não acontece. E por falta de cultura, por falta de não saber que existe, por exemplo, as ferramentas do Lean, que um Kaizen pode resolver um problema de logística que dá um prejuízo de 4 milhões para você no ano, né? Eu posso resolver com um Kaizen um problema numa área de processos de pagamentos que te dão um prejuízo ou que te causam falhas, né, de 5, 6 milhões no ano, tô falando de coisas reais, tá? Histórias reais, projetos reais, e que a gente poderia resolver com um Kaizen de uma semana. Nós tivemos recentemente no Espírito Santo, dentro de um projeto crônico, uma área de distribuição, então fomos fazer o trabalho na área de separação, que vai para logística, e não sabiam, conseguiam medir o OEE, mas estavam tendo um problema, vamos lá, fizemos um trabalho de uma semana, e resolvemos um problema que já estava no 3º ano, dando na média 7 milhões de prejuízo no ano. Então, o que é importante entender lá na estrutura da estratégia, né, Vânia? A gotinha daquele desperdício, ela tem que ser medida e mensurada para a gente saber o quanto que a gente está perdendo naquele ralo. Eu sempre faço essa comparação, porque quando a gente faz o Value Stream Mapping, a gente identifica inúmeros gargalos, inúmeros pontos de falhas e condução que a gente precisa resolver. Só que as empresas precisam ter priorização dentro da matriz de esforço versus impacto. Qual que é o tamanho do meu esforço para resolver aquilo? Ferramenta simples, básica, mas equipe preparada é fundamental. Eu tenho que ter um time que olhe para aquilo e mensure aquela falha que é concomitante com frequência, estruturando, e daí chegue na reunião de desdobramento do próximo trimestre, dos projetos do ano que vem, e me traga os valores de quanto isso está gerando. Então, assim, podemos aplicar, mas um time, uma andorinha só não faz verão. Tem que ter cultura. Se não tiver cultura, se não tiver o chão de fábrica preparado para falar, tá falhando, aqui a gente está demorando mais tempo, aqui a gente está tendo um gargalo, o tempo de espera está muito grande, a gente poderia ser mais rápido. A gente tem que ter essa preparação do time. Então, a cultura tem que descer até o chão de fábrica. Não dá para ficar no nível só da estratégia. E o legal de trazer o RH para esse jogo é que o RH, com esse olhar hoje mais analítico, mais numeral, né? De medir impacto, esforço, talento no lugar certo, pessoa certa no lugar certo, números que vão além daqueles básicos de horas de treinamento, de avaliação 360. Para mim, que ficar preocupado com hora de treinamento, para mim, é para poder cumprir o protocolo. Né? Cumprir protocolo. Isso tá longe de cultura, é o oposto da cultura. Exatamente, mas ainda é muito incipiente isso. Por quê? Porque o RH tem que ser um facilitador de estratégia. O RH não é um recrutamento de seleção só, ou não é só um condutor de folha de pagamento. O RH tem que poder olhar para o mapa de talentos da empresa e falar assim, aqui a gente tem um perfil adequado para fazer formação. Aqui a gente está tendo um problema que está engargalando o atingimento da estratégia. Vamos formar esse cara
num green belt, num black belt e em áreas diferentes. A gente tem que dispor esses talentos em várias áreas. Acho que isso é importante para a gente concluir. Acho super... Você chegou exatamente num ponto que eu estava guardando aqui uma análise para poder puxar com você. Você falou agora há pouco. Escolher as pessoas certas para as atividades, para o lugar certo. Né? E agora você comentou sobre como escolher, né? Como colocar, de qual área que eu puxo. Muitas vezes a empresa quer iniciar essa jornada, contrata uma formação de Lean Six Sigma in Company ou começa a enviar as pessoas para os nossos treinamentos abertos e acabam não escolhendo a pessoa certa para aquela formação. Como que você poderia, né, nos trazer, né, um insight? Como escolher as pessoas certas? Por exemplo, eu tenho 20 vagas, contrataram lá o PFPL, Programa de Formação Profissional Lean para fazer in Company. Tenho 20 vagas nesse curso para escolher 20 colaboradores. Eu sempre oriento que a pessoa, que é o diretor, o gerente, escolha uma pessoa de cada área, um do RH, um dos suprimentos, um do comercial, um do marketing, um da logística, um de projeto, produção, qualidade. Por quê? Aí sim eles vão conseguir fazer permear e disseminar a cultura por todas as empresas. Não adianta colocar 10 pessoas da produção, 3 de qualidade e uma lá do office. Essa é a minha visão, tá, né? Como que você compartilha dessa ideia? Compartilho, sim. Me traz a tua visão sobre isso. Multidisciplinaridade e diversidade. Quanto mais para o time que vai formar o aculturamento do negócio para isso, melhor. A gente já sabe que times multidisciplinares quanto mais diverso, é 34% a mais de produtividade. Então, é multidisciplinaridade de papel, de responsabilidade, de área, de geração, tá? Pessoas que sejam chaves, pessoas que no desdobramento lá do RH, para quem a gente vai formar, sejam pessoas chave de processo que exercem uma liderança potente e que a gente tem estratégia para reter, tá? Porque a partir do momento que a gente forma essas pessoas, que eles trabalham dentro do ambiente, e se eles não sentirem que a mudança está vindo na cultura, eles desanimam. Não, isso aconteceu várias vezes. Nós temos vários históricos de empresas que mandavam um monte de gente capacitar com a gente, e de repente falou, gente, Vânia, o que está acontecendo? Nós estamos perdendo as pessoas aqui. Cultura não Fui lá na empresa, fiz uma reunião e perguntei, vocês estão permitindo que essas pessoas executem as melhorias? Porque se ela aprendeu algo, ela vem aqui e ela vai querer. E nós fizemos uma sondagem, né? Fizemos aí, conversamos com muitas das pessoas que tinham saído dessa empresa para tentar entender por que você, né? Fomos entrando em contato. Porque ele fez um curso super bacana, que foi a formação de Lean, preparou a gente para executar melhorias, e eu vou lá e mostro a ideia para o meu supervisor, ele não deixa eu executar. Eu dou essa ideia para o meu coordenador, ele demora 1 mês para me dizer que eu posso fazer. Ficou desanimador. E eu voltei, né? Voltamos com o nosso time e demos esse feedback para a empresa. Então, assim, vocês estão formando pessoas e estão deixando essas pessoas irem para o mercado. Por quê? Porque vocês formaram ela para executar melhoria, só que aqui internamente a liderança de vocês não está dando espaço para eles executarem a melhoria, e isso desmotiva. Então, acho que uma das coisas super importantes para as lideranças é realmente olhar isso. Colocou um profissional para uma formação técnica como essa, né, que é de Lean, Six Sigma, e entre outras, várias, de qualquer uma outra, estou falando especificamente da nossa experiência aqui, permita que essa pessoa execute, porque muitas vezes um supervisor, um coordenador, um gerente tem até um medo, sabe, do seu colaborador, do seu subordinado, né, assim dizendo, execute uma melhoria que não tenha sido vai assumir o meu lugar. Que não tenha sido ideia, que não foi ideia dele e que coloca o cargo dele em risco, né, porque o gerente, o diretor pode falar, pô, cara, mas por que você não viu isso antes? Né? Já que você é o supervisor, você devia ter uma supervisão ali na fábrica, né? Então, por que você não conseguiu identificar isso antes? E aí entra ego. Mas daí a conversa para outro podcast, porque nós precisamos encerrar aqui. A conversa tá boa. Eu acho super bacana a gente falar sobre isso, né? Muito sobre bom. o ego das lideranças que não permitem que seus times promovam melhoria, deem ideias de medo de perder os seus lugares. Certo? Vamos falar um dia sobre isso? Vamos sim, pode marcar o próximo, porque eu tenho super prazer de falar sobre isso e vários casos e exemplos práticos. Já separa todos aí. Pessoal, obrigada para quem ficou até o final, agradeço muito acompanhar o nosso podcast e eu te vejo na semana que vem no Vem Pro Gemba.